Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Você já passou por algum momento de quase morte, assim, algum momento muito difícil na sua vida a ponto de chegar em um extremo desses, assim, cara? Eu tive uma situação que eu tive muito medo, né? Que foi uma semana que eu passei sem dormir. E aí... Uma semana? Uma semana. Caceta. E aí eu fui levar Quanto tempo uma pessoa demora pra morrer sem dormir? 4 dias. Pô, você tá vivo? Caraca, o cara é uma entidade. Peraí que eu vou atravessar a mesa. Eu já fiquei 2 dias sem dormir já e eu desligava do nada. Que isso? Exatamente. E eu... Aí era sexta-feira. Sexta-feira? Não, foi sábado. E aí o que aconteceu? Eu não consegui dormir na sexta-feira, não tinha conseguido. Eu tinha dormido 1h30, 2 horas durante a semana e sexta-feira eu não consegui dormir. Eu varei. E aí no sábado eu fui levar minha família para jantar e eu estava no restaurante, né? Aliás, antes de chegar no restaurante, estava descendo a Joaquim Eugênio de Lima, né? A gente dá a volta, subia Campinas, a gente foi no restaurante na Campinas, que é o meu restaurante favorito italiano em São Paulo, que é o Lelis, né? Nossa, Bom restaurante, maravilhoso, muito bom. E eu tava lá descendo a Joaquim Eugênio de Lima pra fazer a volta e eu tive um déjà vu, né? Déjà vu quando você não reconhece onde você tá, né? Aliás, É diferente do déjà vu. não, é a mesma coisa. É quando você tem a sensação de que Não, aquilo já déjà vu eu já aconteceu. visto. Eu tive um já me vi. Já me vi é o jamais visto. Eu descendo eu falei, nossa, onde é que eu tô? Me Bugou. perdi. Exatamente. E aí eu achei engraçado. E na minha cabeça eu comecei a rir e falar, nossa, eu tive uma alteração de encadeamento de memória, né? O déjà vu é quando você tem a sensação do já visto. Você pega uma memória que está aqui recente e você coloca para trás no seu hipocampo. Então você tem a sensação que estava ali, né? Mas na verdade é só um erro de leitura da sua memória, né? O já me vi, não. Você pega uma memória que está lá atrás e você apaga ela. E você tenta substituir por uma coisa nova. Eu tive um já me vi. E eu tava achando engraçado. Falei, que legal, eu tive um já me vi, né? Já veio fisiologia neurológica na cabeça, né? Fiz a volta, parei o carro. Quando a gente sentou, eu fiz o pedido pro garçom. Eu chamei o garçom, eu vi ele indo embora, eu falei, garçom, o meu pedido é tal, 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 tal. A Roberto olhou pra minha cara e falou assim, mas você já fez o pedido? Nossa. Cara, na hora eu pus a mão na mesa, eu lembro certinho, eu pus a mão na mesa, assim, e eu senti uma dor de cabeça muito forte, como se tivesse um raio caindo na minha cabeça, e eu senti formigar minha mão. Nossa. Não. E na hora eu senti meu coração acelerar. Brrr. E quando eu senti o coração sair na boca, a Roberto olhou pra minha cara e falou assim, o que tá acontecendo? Tua boca tá azul e você tá branco. Eu olhei pra ela, eu tô muito mal, eu acho que eu tô tendo um AVC, me tira daqui agora. Nossa. Aí 12 pessoas pra te levar até o carro, né? Não, a gente levantou, eu saí andando, né? Mas assim, ela Apoiando. Você tava me apoiando, consciente ainda, né? Consciente, né? Eu sabia que a coisa estava errada. E aí ela me colocou no carro, eu falei, me leva pro Sírio agora, que a gente tá perto, né? Ela fez a volta e foi conversando comigo. Fala comigo, fala comigo. Eu abri meu telefone e eu comecei a jogar um joguinho de carta para ver se minha cognição estava inteira. Porque o que estava acontecendo? Eu perdi a memória e assim, eu parecia aquela Dory do filme do Nemo. Eu esquecia tudo que estava falando, tudo Perda que estava de memória acontecendo. recente. Apagava a minha memória, né? 10 segundos de memória ali. Aí eu cheguei no Sírio, né? Falei, olha, eu sou médico da casa, eu acho que eu tô tendo um AVC, chama a equipe de urgência. Aí chegou todo mundo rápido, quem me atendeu foi o Neiro, foi o Alexandre, né? Ele me viu ali, e aí ele olhou, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu tô tendo um apagão, eu tô apavorado, né? Meu coração tá a milhão, eu tô com medo de estar tendo um AVC, né? E cara, eu não sei o que fazer. E aí ele foi, me examinou, foi pedindo exame, né? E ainda assim eu tava ligando, desligando. E ainda assim, e eu lembro que eu via a Roberta e a Clara, né? A Duda não tava. E eu via a Clara apavorada, abraçada na Roberta, e a Roberta sem conseguir falar. Porque ela tava me vendo numa situação que ela nunca me viu, né? Eu tava com medo do que estava acontecendo, né? E eu via aquilo e aquilo me apavorava mais ainda, né? E eu não queria deixar tirar elas dali, porque, né? Aí tira elas a sensação de estar me vendo, não sabe o que está acontecendo, vai ficar mais nervosa ainda. Aí eu peguei e chamei a Clara, né? Vem cá. E a Clara deitou do meu lado e ficou comigo enquanto eles rodavam os exames, os testes.
Aí chegou uma hora que o Alexandre me mandou para tomo, né? Porque uma das coisas que você tem que descartar é tumor, né? E eu falei para ele, na época a gente guarda diagnóstico assim de urgência numa siglazinha, né? Midnight, né? Que é metabólico, infeccioso, degenerativo, N, neurológico, o I de novo, inflamatório, e T traumático e vascular. Tem um vizinho no final. E eu falei, cara, não é nada disso, só pode ser tumor, né? E aí eu falei assim, cara, se tá dando tumor agora, né, é porque tá comprimindo alguma coisa e já não dá mais pra operar, né? Eu tô fudido, tô ferrado, não vai mais pra frente, né? E eu lembro de estar indo pra tomo e apagou. Você apagou? Eu apaguei. E quando eu voltei, eu já tava na sala de emergência de novo, né? E a Clara já tava do meu lado de novo, e eu tava com uma sensação muito... eu tava aéreo, né? Eu não conseguia falar... aquilo que eu falava, não é que eu não falava coisa com coisa, é que eu não falava com um encadeamento, sabe? Eu não conseguia terminar uma ideia, porque eu apagava antes de terminar essa ideia, né? Minha memória ia embora. E aí o Alexandre me deu uma medicação, falou, olha, não é tumor, fica tranquilo, né? Eu vou te dar uma medicação pra gente abaixar um pouquinho teu nervosismo, porque isso tá interferindo, né? E aí, dali, mais ou menos meia hora, eu comecei a voltar a conseguir pensar, né? E aí ele começou a conversar comigo, aí ele pegou e falou, pô, mas o que aconteceu essa semana? Aí eu falei assim, pode ser porque eu não dormi? Ele falou, como? Eu falei, eu tô sem dormir desde segunda. Ele falou, pô, Paulo. Aí ele pegou, trocou a minha medicação, me medicou, me liberou, ó, vai tranquilo, vai pra sua casa, dorme na sua casa e amanhã você me liga e me fala como é que tá. E eu lembro que a Roberta foi dirigindo pra casa, eu não lembro da maioria do caminho, eu lembro de deitar na cama, era umas 9h30 da noite, mais ou menos. O intervalo que isso aconteceu, Thiago, foi mais ou menos 1 hora, 1h30. Né? Não foi mais que isso. Mas para mim parece que foi a noite inteira, porque eu ficava ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. Eu tinha perdido completamente Mas, cara, a noção do tempo. bicho, por que você ficou sem dormir uma semana? Eu quero entender isso daí. Porque eu tinha uma série de coisas para fazer, né? Meu trabalho na cirurgia, eu não tenho muito... Eu não tenho backlog, né? Eu tenho que ver o paciente depois. Agora, na parte clínica, de desempenho dos pacientes, ganho de massa muscular, emagrecimento, isso me dá muito backlog, né? Todos os pacientes têm meu telefone, O que seria por o exemplo. backlog? É o pessoal te Backlog contratar é depois? o pessoal me chamar depois, né? Todos os pacientes têm o meu telefone, né? Então, termino o dia, né? Eu termino de atender lá pelas 8 da noite, às vezes 9, dependendo. Eu tenho lá 100, 150 mensagens para responder de WhatsApp. Então todo dia. Então não era que era insônia, era tipo, você se forçou a não dormir até o estágio... Eu não consigo dormir se eu tenho tanta coisa para fazer, né? Entendi. Então eu precisava terminar as coisas que eu tinha para fazer para eu me sentir aliviado e conseguir dormir mais um pouquinho. E aquela semana foi atípica, eu tive muito trabalho, né? Misturou com aula ainda, e aí eu tinha que preparar a aula, porque eu preparo toda a aula, estudo a aula, e aí para a aula ficar um storytelling legal, a pessoa ter uma experiência legal da minha aula, né? Ela realmente entender alguma coisa. Né? Não é só dar informação, é fazer com que a pessoa aprenda. Isso são coisas muito distintas, né? E aí, eu acho que a sensação de resolução, assim, da coisa tá quase resolvendo, né? Eu peguei a sexta-feira e eu realmente não consegui dormir, porque eu fiquei com aquela cabeça assim, eu acho que eu termino essa noite. Então eu vou terminar. Que loucura. Eu terminei, só que cobrou esse preço, né? E aí, no outro dia, eu acordei que parecia que eu tinha nascido de novo, né? Eu dormi direto, acordei 7, 8 da manhã, nossa, o que aconteceu, né? Eu tava super bem, e ficou esse medo. Essa foi a experiência que eu tive.